Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, você, meu irmão, em qualquer parte do Brasil, ou também, em outro país que estiver me assistindo. Aqui vai o meu abraço, o meu agradecimento, pelo seu apoio, por você estar caminhando junto comigo nessa batalha, tentando levar o esclarecimento da palavra de Deus para as pessoas. Estou muito feliz de saber que eu posso contar com vocês. Peço você que dê um joinha para mim aí, dê um like aí para me ajudar, Assim o YouTube divulga mais o meu trabalho. Você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, faça isso, me ajude aí, tá? E você, testemunha de Jeová, que estiver descontente na sua seita aí, dá uma ligadinha para mim, para a gente conversar. Você pode me ajudar, eu posso ajudar você. A gente pode trocar uma experiência aqui. Podemos ser de grande utilidade um para o outro. E você que saiu, que já deixou mesmo a seita, já não quer saber mais disso, perdeu amigos, perdeu parentes, dá uma ligadinha para mim, para a gente conversar aqui. Você, às vezes, pode estar sentindo falta de um amigo para conversar. Você tem um amigo aqui, tá? Meu telefone é 99151-5617. Então, meus irmãos, são muitos os meus irmãos que estão aí em contato comigo. Eu gostaria de chegar aqui e falar o nome de um por um, até para mostrar um agradecimento a eles pelo o tanto que vocês me ajudam, mas são tantos irmãos, Se eu for falar o nome de todos, o vídeo fica muito longo. Mas eu gostaria hoje de de falar aqui, prestar um agradecimento ao meu grande amigo e irmão Narciso pelo comentário que ele fez ontem no meu vídeo. O irmão Narciso fez um comentário muito importante ontem. Ele disse que o meu canal é o único canal no YouTube que respeita as opiniões das pessoas. Que aqui no meu canal você pode comentar uma coisa contrária ao que eu falo e eu tenho respeito pelo que as pessoas comentam no meu canal. Ô meu irmão Narciso, muito obrigado por você me dizer isso. Muito obrigado pelo seu reconhecimento. Eu te agradeço muito, Porque você é uma pessoa muito importante. Você sabe disso. Você dispensa comentários. Eu não sei nem de eu falar nada a respeito de você, que você sabe que você é meu amigo e irmão. Mas, meu irmão Narciso, a minha vida sempre foi pautada pelo respeito ao contraditório. Eu sempre fiz isso. E você conversa muito comigo, você sabe como que eu respeito. Você sabe que nós dois, nem sempre a gente concorda um com o outro, mas eu sempre respeito as suas opiniões, assim como você também. Eu sei que a sua vida também foi pautada também pelo respeito. Você sempre respeita também as coisas que eu falo. Então é muito bom isso, a gente ter respeito um pelo outro. E o meu canal sempre vai ser isso. Você pode comentar aqui, falando o que você quiser aqui. Se eu não concordar com você, mas pode ter certeza que eu também não vou te maltratar, não vou falar nada aqui de te ofender, não. Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um tema muito interessante. É porque as testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi criado, Eles afirmam que Jesus é um Deus menor, Jesus é um Deus com D minúsculo. Afirmam categoricamente que Jesus foi criado, Mas eu gostaria de fazer uma perguntinha para as testemunhas de Jeová que estiver me assistindo, e ficaria muito feliz se tivesse um membro do corpo governante assistindo esse vídeo, porque essa pergunta poderia ser feita diretamente a ele. Uma vez que eles são guiados por Deus, recebem o Espírito Santo, são guiados pelo Espírito Santo de Deus, quem sabe ele poderia me responder uma pergunta que eu tenho uma dúvida muito grande a respeito disso. Eu gostaria de perguntar: alguém pode criar a si mesmo? Alguém pode criar a si próprio? Porque eles dizem que Jesus foi criado, mas a Bíblia diz que Jesus é o criador de tudo. Como é que Jesus é criado se ele foi o criador de tudo? Acompanhe comigo, meus irmãos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 3 e 4.
Aqui diz assim, ó, a respeito de Jesus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja, meus irmãos, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Como é que Jesus foi criado? Eu gostaria de ter uma explicação. Quem sabe o corpo governante, com toda a sua sabedoria divina, aquela sabedoria que Jeová dá diretamente para eles, quem sabe eles poderiam me explicar isso. Também, meus irmãos, em Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim, ó: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberania, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele, por meio de Jesus e para ele. Então Jesus é o dono de tudo. Tudo foi criado por meio de Jesus e para ele. Eu gostaria de uma explicação como é que Jesus foi criado. Né? E no versículo 17 diz assim, ó, Jesus, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Mas aí as testemunhas de Jeová vão falar para mim assim, mas você deixou de ler o versículo 15. O versículo 15 diz que Jesus é o primogênito. Aqui diz que Jesus é o primogênito. Mas nós vamos entender aqui o que significa esse primogênito. Né? Vamos entender aqui o que significa isso. Romanos capítulo 8, versículo 29, explica o que significa essa expressão Jesus é o primogênito. Explica o que significa. Quer ver? Vamos considerar comigo aqui Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Vamos considerar primeiro o 28, depois nós vamos ler o 29. O 28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora veja, esse é o versículo 28. Agora veja o versículo 29, que o versículo Romanos 8, 29, vai explicar o que significa o fato de Jesus ser o primogênito. Aqui diz assim, ó: portanto, aos que de antemão conheceu e os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, meus irmãos, vamos repetir esse texto aqui mais uma vez para enfatizar muito bem. Portanto, aos que de antemão conheceu, e também Deus os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Viram? Primogênito não é aquele que foi criado, e sim entre os predestinados para a salvação. Jesus é o primogênito entre os que foram, entre aqueles que foram predestinados para ser seus irmãos, aqueles que foram predestinados para a salvação. Jesus é o primogênito entre aqueles que foram predestinados para serem conforme a sua imagem. As testemunhas de Jeová, elas não conhecem regra de interpretação de textos bíblicos. Existem várias regras de interpretação. Existe, por exemplo, o contexto histórico, que é o contexto histórico é o resumo do que está, é o resumo do momento, do que está acontecendo no momento que aquele texto foi escrito. Existe o contexto imediato, né? Existe ali o contexto
imediato, e tem ali o texto que vem depois. Tem o contexto imediato, é o texto que vem antes daquele texto referido, e o que vem depois, para você não ler apenas um texto. Então, você lê o que vem antes e o que vem depois, para você interpretar o que significa aquele texto, né? E tem também uma regra de interpretação de texto, chamada de texto paralelo. Texto paralelo. O texto paralelo é muito importante para esclarecer as coisas. E o texto paralelo é o que é a regra de interpretação que eu vou utilizar aqui, porque aqui as testemunhas de Jeová vão dizer assim: olha, é a nossa palavra contra a sua. Você está dizendo que Colossenses capítulo 1, versículo 15, não quer dizer que Jesus é o princípio da criação, e nós estamos dizendo que foi. Assim as testemunhas de Jeová podem dizer para mim. Então fica sendo a minha palavra contra a palavra deles. E isso não vale. Aí tem que desempatar, certo? Não só eu, mas como todos nós evangélicos, acreditamos que o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que diz que Jesus é o princípio da criação, que Jesus é o primogênito da criação, não quer dizer que Jesus foi criado. As testemunhas de Jeová dizem que sim. Então, eu vou usar aqui agora a regra do texto paralelo para desempatar isso. Então, eu vou usar aqui primeiro um texto paralelo, que é o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos ver o que esse texto diz a respeito de Jesus. Isaías, capítulo 9, diz que Jesus é um Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Jesus é um Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Então esse é um texto paralelo que eu estou usando para tirar a dúvida ali se Jesus foi criado ou se não foi, ou se Jesus é o Criador, conforme nós, conforme nós evangélicos afirmamos. Agora eu vou usar o segundo texto paralelo. Miqueias, capítulo 5, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Aqui diz que as origens de Jesus é dos tempos antigos, é dos dias da eternidade. E aí? Agora, eu vou usar mais um texto paralelo aqui, que é Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13. Aqui o próprio Jesus disse: olha, eu, Jesus, sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E agora, meus irmãos, testemunho de Jeová, o que vocês têm a dizer a respeito disso? Eu poderia ficar aqui um bom tempo lendo o texto que afirma que Jesus é eterno, mas eu acho que esses três aqui basta. Se vocês não convencer com esses três aqui, então vocês não vão convencer com nada. Se vocês não convencer com esse texto, com esses três textos aqui que eu li aqui, então eu não entendo o que é que pode convencer vocês. É porque vocês estão cegos, surdos pelas palavras do corpo governante, que com certeza sabe mais do que o próprio Jesus, né? Porque o corpo governante diz que Jesus foi criado. E o próprio Jesus está dizendo aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, se Jesus diz isso, se Jesus diz que ele é o primeiro e o último, e o corpo governante diz que ele foi criado, então com certeza o corpo governante sabe mais do que Jesus. Então, sendo assim, vocês têm que acreditar no corpo governante mesmo. Se o corpo governante sabe mais do que Jesus, vocês têm que acreditar nele. Mas eu tenho certeza que o corpo governante não sabe de nada. Então, portanto,
está dado o recado para vocês aqui, tá bom? Então, meus irmãos, agora, né, eu acho que a verdade está aí. Ó, Jesus é eterno. Só não vê quem não quer. Só não vê que Jesus é eterno quem não quer ou quem não sabe interpretar a Bíblia. Só não vê quem não quer ou quem não sabe interpretar a Bíblia.